Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Movimento Saudável. Eu sou Carol Costa, nutricionista e também diretora da Gold Medic Saúde e Bem-Estar. Aproveite nesse momento para se inscrever no nosso canal Movimento Saudável no YouTube e também nos seguir nas redes sociais Carol Costa e Gold Medic. Hoje eu estou recebendo aqui o Dr. Carlos Romero, médico ortopedista e cirurgião de coluna. E o tema do nosso podcast hoje está muito interessante. Isso vale para todo mundo. Coluna saudável, quem não quer ter, né? A vida com mais leveza e movimento. Peço aqui que o Dr. Carlos, que melhor do que eu, que ele se apresente. Quem é Dr. Carlos? Oi, Carol, é um prazer estar aqui e realmente falar de um tema que é o meu dia a dia e o dia a dia de muita gente. Assim, as queixas relacionadas à coluna vertebral ocupam um espaço gigante no dia a dia de nossa população, da nossa sociedade, da nossa forma evolutiva até então como seres humanos. Eu sou Carlos Romero, eu sou ortopedista de formação, cirurgião de coluna formado pela USP e hoje atuo aqui em Recife como diretor do Instituto de Coluna e Ortopedia Especializada. Minha prática diária hoje se refere às cirurgias de alta complexidade na coluna vertebral, principalmente as deformidades, mas também temos um foco muito forte nos problemas do dia a dia. A principal queixa relacionada à coluna, doenças como dor lombar, dor cervical, hérnia. Então a gente consegue abranger todo tipo de problema relacionado à coluna vertebral. Além disso, eu não sou só médico, né? Hoje em dia eu sou pai, tenho 3 filhos e sou atleta amador. Corro, pratico atividade física e essa questão de vida saudável me atrai muito a gente conversar sobre isso. Porque hoje em dia não cabe apenas a gente tratar doenças, né? A gente precisa preveni-las de forma adequada. E é esse o objetivo do nosso podcast, né? Trazer, vamos dizer assim, exemplos seus como profissional e seu como pessoa para trazer mais saúde para a nossa população, que a ideia é essa, é de prevenir. Sempre prevenir. Sem dúvida, né? Você pensar que se você for num dentista e ele tiver vários problemas dentários, se você for num cardiologista que ele fuma, se você contratar um assessor financeiro que está endividado, é um negócio, você vai no escritório de um arquiteto e você vê, então, o médico, ele precisa dar o exemplo, senão ele perde completamente o poder de pedir. O médico não vai poder te pedir, olha, perde peso, faz exercícios. Doutor, eu preciso perder peso, doutor, o senhor que está precisando. Já pensou uma situação como essa? Então a gente precisa realmente dar o exemplo. E a vida saudável, se a gente for resumir, é simples, não é tão complexa. Coma bem, durma bem, pratique atividade física. Então, se é saúde física, saúde mental, são poucas coisas, né? Mas é fácil? Não. Mas não, a gente precisa se entregar a isso aí. Não é fácil mesmo. Agora me diga, doutor Carlos, o que é que todo mundo deveria saber sobre coluna? Bem, isso é um tema que eu acho que a gente vai começar bem, porque daqui a gente pode esticar para muita coisa. Na realidade, se a gente pensa, eu vou ser até um pouco ousado, as pessoas precisam saber muito pouco sobre coluna, mas precisam saber muito sobre dor nas costas, sobre o funcionamento do corpo. O que acontece? De forma cultural, o brasileiro, eu já pesquisei em outros países, não é assim, mas no Brasil a gente mudou o nome de dor nas costas, de dor lombar, para dor na coluna. Guardadas as devidas proporções, você chamar dor lombar de dor na coluna, é mais ou menos o seguinte de você chamar dor de cabeça, de dor de cérebro, dor no peito, dor no tórax, de dor de coração. Por que isso é tão importante? A incidência de dor nas costas, dor lombar, é gigante. Se estima que 80% da população, em algum momento da vida, vai passar por uma crise de dor lombar. A prova é tanta, Carol, que nos 2 anos, 2023, 2024, ou seja, pós-pandemia e antes da pandemia, o INSS, o Instituto Nacional de Previdência Social, ele divulga os dados do ano passado. Por exemplo, foi divulgado agora os dados de 2024. E dor lombar só perdeu para o Covid durante a pandemia, claro. Sempre foi a principal causa de falta ao trabalho, sempre foi a principal causa de solicitação de benefício previdenciário. Então, daí a gente consegue tirar o impacto que dor lombar tem na sociedade e também do ponto de vista econômico, né? De incapacidade parcial, temporária e às vezes até permanente.
Então, não há um sinônimo, dor lombar não é um sinônimo de problema na coluna. Eu costumo falar para meus pacientes o seguinte: eu queria que todo mundo que tivesse dor lombar tivesse uma pecinha quebrada na coluna. Ah, doutor, eu tenho dor nas costas, eu tenho dor na coluna porque eu tenho, por exemplo, um mito muito frequente, eu tenho protusão. Protusão, se a gente fizer um exame de imagem em todo mundo que tiver acima de 35, 40 anos, invariavelmente vai ter protusão. Então, o paciente está com a crise do lombar, vai fazer uma ressonância da coluna, aí vem sinais de envelhecimento, que a protusão é um sinal de envelhecimento, um dos sinais de envelhecimento, e ele consegue carregar a culpa da dor dele naquele problema que não tem nenhuma relação. Então, se todo mundo que tivesse dor lombar tivesse uma peça quebrada na coluna, seria fácil para a gente, eu iria ter que operar para consertar essa peça, todo mundo, e resolveria, seria uma coisa fantástica para o cirurgião de coluna. E dor lombar, em 80% dos casos, não tem relação nenhuma com a coluna vertebral. Dor lombar não tem relação com a coluna vertebral na maior parte dos casos. Então, a dor lombar, veja a diferença. O problema real de coluna, por exemplo, uma hérnia de disco, que a gente vai falar sobre isso, um problema real de coluna, ele não está relacionado a comportamento. A dor lombar está relacionada a comportamento. Então, dor lombar, de uma forma simples, dor lombar é resultado de sobrecargas. Sobrecargas físicas, sobrecargas mecânicas, sobrecargas emocionais. Quais são? A gente costuma falar assim. Essa é a maior queixa que chega hoje no seu consultório? Sem dúvida. A principal queixa, isso também é cultural, porque, por exemplo, se você avalia, para você entender, no consultório do cirurgião de coluna brasileiro, o que mais chega é dor lombar. Se você vai para o cirurgião do consultório do cirurgião de coluna, por exemplo, nos Estados Unidos, dor lombar não chega no consultório do cirurgião. Esse paciente não chega porque ele não é cirúrgico. Então você está pegando... Faz uma triagem antes de chegar, né? Nos Estados Unidos funciona muito a fisiatria, que a gente não funciona muito no país, que é uma especialidade médica que trata os problemas relacionados ao aparelho locomotor que não tem indicação cirúrgica. Basicamente isso. O ortopedista é um cirurgião. Ele conserta o que está com defeito. Ele conserta o que está quebrado. O fisiatra não. Então a dor lombar não chega. Aqui, a principal causa, como a gente tem um sistema de saúde, tanto público e até muito privado, o sistema suplementar, a gente tem um sistema aberto. Ou seja, você está na sua casa e você acorda e diz assim, ah não, hoje eu quero marcar um otorrino. Mas por que você quer marcar um otorrino? Porque eu quero marcar um otorrino. Aí você marca um otorrino. Hoje eu quero marcar um cirurgião de coluna. Ah, hoje eu quero marcar um cirurgião cardíaco. Você marca o cirurgião cardíaco. Sem passar por uma triagem. Sem passar por uma triagem, a maior parte não tem. Então, sem dúvida nenhuma, é hoje. E impressionante como praticamente 100% das pessoas com dor lombar. Como dor lombar é um problema relacionado ao seu comportamento do dia a dia, a forma como você leva a sua vida, essas pessoas, é mais fácil para essas pessoas responsabilizar a coluna do que parar um pouquinho e pensar, poxa, a culpa é minha. A culpa é minha, eu preciso mudar. A culpa é minha. A culpa é minha, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Então, como é uma síndrome multifatorial e inespecífica, ou seja, muitos fatores interferem para o surgimento de dor lombar, e a gente não consegue isolar e especificar um único fator, é difícil, porque o paciente chega, doutor, a gente orienta, olha, perde peso. Não, doutor, se meu vizinho é magrinho e tem dor lombar. Concordo, é multifatorial. E é difícil eu dizer assim, olha, Carol, você está com dor lombar, tá? A tua dor lombar é responsável, a responsabilidade da tua dor lombar é isso. Seria uma coisa específica, então é inespecífico. O que é importante saber? Quais são os fatores que levam a dor lombar? Sobrecarga física, mecânica e emocional. Sobrepeso, sedentarismo, passar tempos prolongados sentado, estresse, ansiedade, depressão, flacidez abdominal, encurtamento muscular, alteração de padrão de sono. Esses são alguns dos que a gente pode falar bastante. Então, dor lombar, 80% da população em algum momento da vida vai passar. A principal causa, de longe, muito longe, é como você leva a sua vida. Problema de coluna, raro. Menos de que 3% da população tem. Menos do que 3% da população tem. E desses 3%, menos do que 20% vai precisar de cirurgia. Então, é exceção da exceção da exceção. A gente atende 100 pacientes para operar 1, 2, 3.
Hoje em dia, eu já tenho um consultório pré-triado, muitos pacientes já me procuram com indicação prévia de cirurgia, então o volume de indicação é um pouco maior, mas em média, para você operar um paciente, 2 pacientes, você precisa atender 100, ou seja, 98 do lombar, repetir toda a história para o paciente entender, para poder chegar a um paciente cirúrgico. Olha, eu estou até feliz porque eu estou nessa parcela aí que ainda não teve a dor lombar e espero não ter. Em alguns momentos a gente passa, como tempo em pé, não sei o que, sentiu aquela dorzinha, mas nada de outro planeta, né? Que não precisa de nada demais. Faixa etária ou estilo de vida, o que é que pesa mais? Você falou aí de idade e falou também do estilo de vida muito forte, comportamento, né? Mas o que é que só está na balança? Pensando em desgaste e pensando em coluna propriamente dita, porque dor lombar tem mais fatores, né? É multifatorial. Mas pensando na coluna, o que é que mais pesa mais? Pensando em doença. Mais foi triste, isso, né? Mas o que pesa mais? Certo, veja só, cara. Pensando em doença da coluna, as doenças da coluna, elas são divididas em alguns grandes grupos. As deformidades, como tem a escoliose, as doenças degenerativas, os tumores, os processos infecciosos, inflamatórios, tem vários grupos. Quando a gente fala especificamente de coluna vertebral, é necessário entender que praticamente 100%, olha, tem um praticamente bem grande aí, eu vou até refazer, a grande maioria, o grande problema é determinado geneticamente. Não tem para onde. Para você ter uma hérnia de disco, a hérnia é digamos, de uma forma bem simples de ser entendido, eu não estou falando com um público técnico, a hérnia é uma falha do disco. A gente tem o disco intervertebral, que é uma borracha de amortecimento, que na coluna a gente tem várias borrachas, entre uma vértebra e outra, e isso permite mobilidade. Se a gente não tivesse os discos, a gente teria uma estrutura rígida, que na primeira queda quebraria. Quanto mais rígido, mais fácil de quebrar. Então, o disco é um sistema de amortecimento. E o que é a hérnia? A palavra hérnia em medicina é alguma coisa que se deslocou do seu local original. Uma hérnia bastante comum, hérnia umbilical, você vê. O conteúdo que está dentro, que deveria estar dentro do abdômen, ele tenta sair através do umbigo e forma aquela proeminência. Então, e tem vários outros, hérnia de esôfago, aí tem várias outras, hérnia inguinal, hérnia ingnoescrotal, e vai um número gigante de hérnias aí. Quando a gente fala hérnia de disco, nada mais é dentro dessa borracha de amortecimento, a borracha é composta por 2 partes, uma parte externa, que é um anel de contenção, e uma parte interna, que é uma gelatina. Então, se esse anel de contenção falha, um pedaço dessa gelatina sai e aperta uma estrutura nervosa. A hérnia é isso. Então, voltando à sua pergunta, a idade ou estilo de vida? Se a gente for avaliar, antes disso, o principal fator é genético. Por quê? Porque o seu disco, a estrutura, a microarquitetura do seu disco é determinada geneticamente. Tem pessoas que vão ser obesas, vão ser sedentárias, vão fumar, vão ter dor lombar, mas nunca vão ter hérnia de disco. E tem pessoas que são magrinhas, fazem atividade física, uma boa massa muscular e vai ter hérnia de disco. Então, o principal fator para essa doença, para quase todas as doenças, para a deformidade, é determinado geneticamente. Quando a gente pensa, por exemplo, no envelhecimento, as doenças degenerativas, principalmente as deformidades, quando a gente pensa no disco, esse disco ele vai envelhecendo. Dando um passo atrás para eu entender. Então você pensa numa borracha nova, um exemplo rápido, que é muito comum, a dona de casa, a pessoa que gosta de cozinhar, eu gosto muito de cozinhar, você tem a panela de pressão, você tem aquela borrachinha que permite vedar a tampa da panela de pressão. Quando você compra uma panela de pressão, aquela borrachinha, ela é alta. Se você apertar nela, ela é elástica. Ela é capaz de absorver impactos. Ou seja, ela tem essa elasticidade, essa altura preservada. Mas depois de 1, 2, 3 anos de utilização daquela borracha, como é que ela fica? Ela fica quebradiça. Ela perde a elasticidade. Ela fica baixinha. O disco da gente é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Mas esse disco ele vai envelhecendo, não necessariamente ele pode envelhecer de forma completamente simétrica. Você pode ter um desgaste maior de um lado direito do que do lado esquerdo.
E isso promoveu uma deformidade que a gente chama de escoliose degenerativa. Mas, voltando novamente para a base, como é que a gente envelhece? Apesar das pessoas acharem como envelhecemos, verdade. Como a gente envelhece? O que a gente faz, por incrível que pareça, isso a ciência vem mostrando. Tem famílias que todo mundo vive até 90 anos e ninguém faz atividade física. Mas todo mundo vive até 90 anos. Tem família que todo mundo faz atividade física, tá magrinho, faz tudo e todo mundo morre com 75, 78, 80 anos. A grande maioria da expectativa de vida da gente também é determinada geneticamente. O que você faz modifica de como você envelhece, mas não quanto você envelhece. Então, poxa, eu vou me cuidar. Eu vou fazer exercício, eu vou me cuidar, eu vou ter uma dieta balanceada. Talvez você ganhe poucos anos a mais de vida. Poucos. Mas talvez você ganhe muitos anos de qualidade de vida. Eu ia falar de qualidade de vida, né? Então, e aquela família que a grande maioria morre com 90, como foi a qualidade de vida deles? Exatamente, isso é importante. Que não tinha um estilo de vida realmente saudável. Mas eu deixo isso bem claro, porque muita gente acha assim, não, eu vou viver, por exemplo, eu não vou fazer isso porque eu vou viver 10 anos a mais. Não, você pode viver muito melhor. Inclusive tem um trabalho bem legal, tem 2 trabalhos relacionados ao envelhecimento, que isso é um assunto que eu gosto muito também, porque está diretamente relacionado à minha atividade do dia a dia, que é o índice de fragilidade e o índice de funcionalidade. Hoje em dia, com esse envelhecimento da população, com as pessoas conseguindo chegar mais a uma idade avançada, que isso também, se a gente puder conversar depois, é muito interessante. As doenças relacionadas ao envelhecimento da coluna vertebral tem sido uma prática frequente no consultório. Você tem uma doença específica do envelhecimento que se chama estenose canal lombar. Então, hoje em dia, há 20, 30 anos atrás, a incidência de estenose no consultório era baixa. Por quê? Porque as pessoas morriam antes de ter estenose canal lombar. Hoje a incidência é elevada. Porque as pessoas estão morrendo mais velhas, não é? Porque a faixa etária já aumentou. Exatamente, a expectativa média da população. Já aumentou. Média. Entendeu? Isso não é que um indivíduo vai... A expectativa média. Então, a estenose canal lombar, que é relacionada ao envelhecimento, a gente tem que avaliar 2 fatores importantíssimos que recaem no que a gente está falando. O índice de fragilidade é quão frágil é aquele paciente. O índice de fragilidade é mais importante do que da idade. Se eu opero um paciente de 60 anos frágil e eu opero um de 75, que o índice de fragilidade é muito baixo, a recuperação vai ser muito melhor de 75. E o índice de funcionalidade. Tem várias escalas de funcionalidade, a gente utiliza muito a que foi desenvolvida por um francês. O que é funcionalidade? A capacidade que você tem, que eu tenho, que todo mundo tem, de exercer pequenas atividades do dia a dia. Tipo, a hora que você você lava o pé no banho, você está sendo funcional. Na hora que você entra de um carro e sai, na hora que você senta no vaso sanitário e levanta, na hora que você faz pequeno deslocamento, você carrega uma sacola de supermercado, tudo isso você está sendo funcional. Existe índice para medir isso. Testes específicos para medir a funcionalidade do idoso. Porque durante a vida a gente vai perdendo funcionalidade. Vai perdendo. E qual é que se viu o principal fator? Eu não vou dizer o único, tem outros, é bem menor importância. O principal fator para você ter uma funcionalidade durante o envelhecimento. Músculo. É o único. O único fator para você ter uma boa funcionalidade no seu envelhecimento é músculo. Principalmente glúteo e perna. Coxa e glúteo, principalmente. Então, músculo musculação, meu povo. Exatamente. Musculação. Reserva biológica. E isso serve como fator protetor para o seu tórax, para o seu tronco, e diminui a incidência bastante de dor lombar. Então, quando chega no consultório, faça atividade, o paciente diz assim, olha, doutor, eu caminho 3 vezes por semana, 40 minutos. Eu disse, pare, vá para academia. Vá para academia. Não gosto. Não, mas não tem que gostar, não. Não tem que gostar. É o seu medicamento. Exatamente. Então, perfeito. Então, eu falo isso assim, com uma certa constância. Ah, não, mas a gente não tem mais idade de gostar ou não gostar, não. Tem que fazer. Exatamente. Porque a sarcopenia, ela começa nos 30 anos. A gente começa a perder massa muscular assim, ó, a partir de 30 anos. Então, ou você tem um estilo de vida, alimentação, treino, um sono de qualidade, claro, e ingestão de água.
para reverter isso, e a musculação é extremamente importante, ou o processo pode caminhar todos os dias, que vai acontecer esse índice de funcionalidade e vai se perder ao longo do tempo. Exatamente, Carol. E é muito engraçado que a gente tem... a gente escuta tanto isso no dia a dia, né? Assim, é difícil você mudar a cultura. É muito difícil, cara. E quando chega o paciente de 60 anos que nunca entrou numa academia e tem culturalmente dentro da cabeça dele uma noção de academia que foi formada há 40 anos atrás. Que é completamente diferente. Completamente diferente. Então, eu não gosto de academia. Exatamente o que você acabou de falar. Eu disse, olha, aos 60 a gente... Isso aí, quando adolescente, com 10 anos de idade, eu disse, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Não tem que gostar. Tem que gostar. Tem que fazer. Doutor, e aí chega outra pessoa. Doutor, eu vou para a academia, mas eu não gosto de pegar peso. Eu disse, então pare de pagar a academia e vai para o shopping. Você tá perdendo completamente seu tempo. É mais ou menos o que eu escutava no consultório. Era assim, eu quero ganhar massa muscular, mas eu não quero pegar peso. Eu não quero ir para a academia. Eu disse, então não tem milagre. A igreja fica ali, bem pertinho. Eu não vou resolver o seu problema. Né? Então, assim, a gente tem que trazer também a clareza, né, de como é que faz a aquisição da massa muscular e o quanto isso é importante. Não é só questão de estética. Eu sei que os jovens, né, hoje 20, 25, 30 anos, hoje até, vamos dizer, eu vou colocar os 40, que também é jovem. 40, né? Eu já vou arriscar os novos 50, viu? Eu me considero jovem. Eu me considero jovem com os meus 40. A gente olha muito para a estética, mas a gente tem que fazer a reflexão do quanto isso vai prolongar ou melhorar a nossa qualidade de vida no tempo que a gente tiver aqui. Perfeito. Né? A nossa funcionalidade, adorei esse índice de funcionalidade, eu vou usar muito. Nosso índice de funcionalidade, como vai ser melhorado quando a gente tiver com 70, 72, poder pegar o neto no colo, conseguir se levantar, escovar o dente sem precisar de ajuda, ir no banheiro sem precisar da ajuda de ninguém, de cuidador. Perfeito, é exatamente isso. Esse o nosso objetivo, né? Viver mais, não só viver mais, mas viver melhor no tempo de vida que a gente tenha. Perfeito. Isso é interessante porque, veja, a gente começa a conversa, eu sou cirurgião de coluna, eu devia estar conversando sobre como é que você opera uma coluna, não. Hoje, exatamente, 80% do meu consultório é falar sobre alimentação, falar sobre ganho de massa muscular, falar sobre hábitos de vida. Adorei. Por exemplo. Você vê hábitos de vida, esse outro dado interessantíssimo, né? Tempo prolongado sentado. Aí você pensa, tempo prolongado sentado eleva substancialmente a incidência de dor lombar. Há 20 anos atrás, 2 profissões apresentavam incidência mais elevadas de dor lombar. Motorista de ônibus e atendente de call center. Passa muito tempo sentado. Mas hoje em dia... Quem não passa? Em que momento da história? Você mesmo passa quanto tempo sentado? Hoje em dia eu mudei a conformação. Na realidade já faz mais de 10 anos que eu mudei a conformação do meu consultório. Eu não tenho birô. O birô ele serve de um bloqueio. Eu falo que é uma barreira. Ela é uma barreira física, mas também é uma barreira cultural. O birô serve. O doutor que sabe tudo está ali daquele lado. Eu que preciso escutar ele estou desse lado. E serve de uma barreira porque o médico não levanta. Então eu não tenho mais birô no meu consultório, eu não tenho mesa no meu consultório. Eu tenho uma mesa de canto, que o computador está ali para digitar. Quando eu preciso, eu sento voltado para a parede, mas a minha cadeira gira e eu estou atendendo sempre o paciente sem nenhum tipo de barreira no meio. E muitas vezes eu trabalho em pé. Meu computador não tem cabos, a impressora está ali quando precisa, porque hoje em dia a gente manda tudo via digital. Eu terminei de prescrever, está automaticamente a receita digital no celular do paciente. Então, muitos pacientes já pedem para não imprimir. Muitos. Isso é excelente. Esse doutor, não precisa imprimir não, já está aqui. Não, você quer que eu... Porque hoje a receita, ela vem com QR Code de validação, chegou, escaneia. Então, eu optei em não trabalhar sentado. Veja que dado interessante. Uma viagem internacional. Sobre exemplo. Exatamente. Levanto, recebo todos os pacientes na porta, vou pegar os pacientes na recepção. Eu passo boa parte do meu dia em pé. Se você for avaliar numa viagem internacional, as pessoas que estão vendo esse momento aqui, entram no avião, passam 10 horas no avião sentado. Como é que todo mundo levanta depois de 10 horas sentado? Você preste atenção, observa. Todo mundo... As costas,
dor nas costas. Então, se esticando, exatamente. Então, e você avaliar em que momento da humanidade o ser humano passou 8, 10, 12 horas sentado olhando para uma tela. Pensa há 60, 70 anos atrás, alguém sentado assim olhando para a tela. É o que a gente faz todo dia no computador. Então, e se você for pensar, o único animal na face da Terra, cara, que anda em 2 patas ereto é o ser humano. Então, o único animal que tem a postura bípede ereta de forma constante é o ser humano, o Homo sapiens. O hominídeo, a gente tem uma escala evolutiva, eu gosto muito de falar sobre isso. Isso foi a minha tese de mestrado, a evolução do homem para a aquisição do bipedismo, que modificou estruturas como coluna vertebral e pelve. E você vai, o urso, o chimpanzé, eles fazem isso de forma ocasional, e o que modifica isso é a relação entre a coluna lombar e a bacia. Então, o bipedismo ereto leva uma sobrecarga na região lombar, é fato. É fato que leva. Mas qual foi o único animal na face da Terra que moldou, cunhou, fabricou um objeto para sentar? Cadeira. Gente. Então, é interessante que a posição de descanso esperada do ser humano não é sentado. Sentado é uma invenção humana, e a partir do momento que a gente senta, a gente modificou completamente. A bacia da gente serve como um suporte de apoio para a coluna vertebral inteira. Então, dependendo da posição da bacia, a coluna modifica a sua posição para lhe manter ereto, para manter seu olhar no horizonte. Horizon gaze, que chama. Então, eu preciso manter meu olhar no horizonte. Então, dependendo do que a bacia tiver, eu vou modificando isso aí. Quando a gente senta, há uma modificação completa dessa relação. Isso está bem estudado, bem documentado, bem publicado. Então, modifica. E isso aumenta a incidência de dor lombar de forma substancial. E a posição normal de descanso da gente não é sentado. Se você volta, vou assistir um documentário no Homem das Cavernas, tá certo? Período neolítico, paleolítico. Você vai ver alguém sentado, de perna cruzada numa pedra, conversando. Não. Tá todo mundo como? Acocorado. A posição de descanso do ser humano é acocorado. Eu tive recentemente em 2 eventos. Que coisa interessante. Fazer uma reflexão aqui com vocês, porque assim, de fato, a gente tem se prejudicado com as nossas invenções. Exatamente, muito mesmo. Então eu tive recentemente, isso é uma coisa aí, na China, num evento médico, e na Coreia. Não era incomum, passeando num shopping, ter várias pessoas acocoradas. O oriental conseguiu ainda manter essa cultura. Mas se você pedir aqui, ou se você chamar a gente de doido. Acocora. Não, pedir aqui para 10 pessoas acocorarem com o pé plantígrado, que acocorar é o pé no chão, não é na ponta do pé. Pouca Nem gente vão conseguir. E se disser assim, fica aí por 5 minutos. Acabou. Não consegue porque você... Faça esse teste em casa. Acocore e veja como você está... Não. É sério. É preocupante, e fique inclusive. 5 minutos. Não consegue, não porque consegue. Levou um encurtamento de grupamentos musculares, como cápsula de tornozelo, joelho, quadril, musculatura dos hábitos, por conta de hábitos. E não consegue. Onde é o normal a gente descansar, acocorar, era para você passar horas conversando. E que aquilo é uma posição de descanso confortável. Se você, numa situação hipotética que um ser humano de 1 ano de idade conseguisse sobreviver sozinho, a gente ainda tem isso, né? Os nossos crias, os nossos filhos, eles têm uma dependência dos seus pais durante muitos anos que outros animais não têm. Eles já nascem, entre aspas, prontos. Mas numa situação hipotética, que você soltasse uma criancinha dessa numa floresta e viesse há 30 anos depois ou 20 anos depois ver essa criança, você acha que ela teria fabricado uma cadeira? Não. Então, e isso leva a sobrecarga absurda. Os hábitos que a gente leva de vida no dia a dia, posição sentada. É difícil a gente tirar isso, mas você não precisa passar o dia inteiro sentado. A gente ainda tem outras evoluções que ainda prejudicam um pouco mais isso, né? A gente tem o celular, o computador, que faz a gente também ficar muito tempo sentado. O celular, que eu vejo hoje, eu acho que um dos pontos muito positivos que fizeram nas escolas foi a proibição do celular. Por várias questões, estou falando não só de postura,
Mas assim, quando eu, pelo menos, tento me policiar, mas eu me pego no celular assim, desse jeito. Quantas e quantas vezes ao longo do dia, né? Eu me pego no celular desse jeito. E eu, vamos dizer assim, eu já tenho... A minha idade já é um pouco mais avançada. Mas as outras as crianças que estão vindo, os adolescentes, que estão nessa cultura... Porque na minha época não tinha celular na escola. Agora já tem. Isso é um dado interessante. Ele tem um acesso muito mais à tecnologia, né? Exatamente. Isso é um dado muito interessante, cara. Desculpa. Não, pode falar. Veja, eu vou... Como a gente Foi tá até tema do Fantástico ontem, né? Isso. A gente está nesse papo, a gente precisa separar o que tem realmente de embasamento científico sobre isso, sobre esse assunto, e o que é uma cultura, digamos assim, o que é um conhecimento popular. Que aí a gente recai, se a gente for entrar nesse assunto da questão de postura, né? Que também é uma queixa muito frequente no consultório e que me cabe muito mais educar o paciente sobre isso, orientar o que é realmente. O que é mito ou o que é verdade. O que é de mito fato e é verdade. Mas, por exemplo, diversos estudos... Eu cheguei a falar, e faço aqui meu meia-culpa, eu cheguei a falar sobre o pescoço de texto, era um termo em inglês que chamava text neck, que o americano cunhou esse texto uns 15 anos atrás, uns 15, 20 anos atrás, mais ou menos, uns 20 anos atrás, cunhou esse texto. Porque quando começou a surgir, na realidade, os smartphones, acho que entre 15 e 20 anos, não consigo precisar o tempo agora. Então, o americano cunhou que o fato de você estar digitando o tempo todo iria levar a uma sobrecarga. Nenhum trabalho conseguiu comprovar isso. Nenhum, zero. Então, a gente não consegue ter um embasamento científico para afirmar que a utilização do celular levaria a qualquer tipo de problema. Você ficar corcunda, por exemplo? Não, impossível. Isso é Meu impossível. filho não vai ouvir esse podcast nesse momento. Aí a gente vai falar sobre postura para a gente conversar. Isso todo dia, doutor Carlos. Tem noção? Aí a gente vai falar. Mas o uso do celular trouxe uma consequência gigante que pouca gente fala. Muito pouca gente fala. Na realidade, é a hiperconectividade. Quando eu voltei de São Paulo, em 2007, ou seja, eu estou com 18 anos em Recife exercendo isso, eu voltei de São Paulo. A gente abriu o consultório, existe uma doença que a faixa etária de acometimento é dos 10 aos 13 anos, que é a escoliose. A escoliose é um distúrbio de crescimento, que é uma doença, que tem um fator genético, tem muita coisa sobre a escoliose. Então a gente abriu, eu tenho esse hábito de chegar ao consultório, de ver minha ficha de atendimento, de ver os pacientes que eu já conheço, de ver a idade do paciente, ver quem é paciente novo, de eu ter uma noção do que é que eu vou ter naquele dia. Programar mais ou menos meu dia. E eu via 10 anos, 12 anos, 11 anos, 13 anos, eu dizia assim, poxa, hoje tem um bocado de escoliose. Então chegava, 90% dessa faixa etária era escoliose. Hoje, quando eu chego no consultório, vejo assim, 10 anos, mesmo cenário, eu vou dizer assim, uma escoliose. De 10, uma escoliose, 9 é dor nas costas. A incidência de dor nas costas em crianças e adolescentes tem pipocado. É muito raro você conversar com alguém, se você estiver num ciclo de amizade, onde tem várias pessoas que têm filhos uns 10, uns 13 anos e perguntar, tem dor? Você vai ver. E, de uma forma completamente desconhecida, essas pessoas, não, é por causa da postura, é por causa do celular, é por causa da cama, é por causa da forma como ele senta, é por causa da forma como ele deita, é por causa disso, ajeita a postura. Não tem relação. A forma como a gente senta, a forma como a gente anda, na realidade, essa população específica de 10 aos 13 anos é a mesma há 100 anos. É uma população que tem uma mudança corporal, uma mudança de autopercepção corporal, uma mudança de distribuição de peso corporal abrupta, ou seja, deixa de ser uma criança para se tornar um adulto num período de 1 ano. Isso é verdade. E ele não se conhece ainda no espaço, que a gente chama de propriocepção, e aquilo modifica muita coisa, que é muito interessante. Isso não é a causa de dor. Hoje, a causa número 1 de dor nas costas em criança e adolescente que fazem procurar o consultório é transtorno de ansiedade. Para você ver como tem relação com o que a gente estava falando. Invariavelmente, chegou ao consultório, você tem dor lombar. A gente tem algumas perguntinhas que se preenchem, que a gente chama de bandeiras vermelhas, amarelas, para excluir um problema. A gente não precisa de exame para isso. A característica da dor é a ansiedade. Aí você questiona o pai se
Quando a gente fala assim, olha, explica aos pais, olha, dor lombar, a incidência vem elevando, a gente faz esse briefing para os pais e pergunta, você sabe qual é a principal causa? Ele disse, não, ansiedade. 99% vira para o filho e diz, doutor, ele é extremamente ansioso. Qual é a pergunta sequente? Você trata? Não, veja bem, 99% não trata ansiedade. É frequente. E eu não estou falando agora, eu vou até mudar. Ansiedade é a principal causa em criança e adolescente. Invariavelmente. Criança e adolescente não tem problema na coluna, na sua grande maioria. É uma coluna em crescimento normal, como sempre foi. Como sempre foi. O que mudou na sociedade em relação à utilização de celular, de telas de uma forma geral, não é a questão mecânica de estar segurando o celular, é a hiperconectividade. Hoje, incidência de ansiedade lá dentro. Essas crianças pegam redes sociais, pegam ferramentas de comunicação. Na época, você falou que está chegando nos 40, eu estou chegando nos 50. Não me considero, eu já cheguei. Não me considero velho. Também não. Adulto jovem. Na época da gente adolescente, se tinha um problema com um adolescente do outro lado do mundo, você ia se preocupar, você nem sabia disso. Sabia. Hoje em dia, o adolescente está preocupado com que o adolescente no colégio de outra cidade está falando sobre ele. Não está vivendo mais nem o mundo dele, né? Uma preocupação, então, uma ansiedade pipoca de uma forma, quando junta essa ansiedade com sedentarismo, que o índice de sedentarismo nessa idade é gigante também, você vai fazendo uma bomba relógio. E muitas vezes a primeira coisa que aparece é a dor nas costas. O primeiro médico que procura é o cirurgião de coluna. Ou seja, se você for avaliar, está tudo errado. Né? Está tudo errado. Está tudo errado, mas cabe a gente encaminhar. E vencer uma barreira seríssima. Como a gente está falando de saúde. Uma barreira seríssima, que é o preconceito. Hoje, a população da gente é extremamente preconceituosa com as doenças de cunho mental. Muito. Então, quando eu atendo... E assim, acaba prejudicando a aceitação, porque a partir do momento que eu não aceito, eu não vou me tratar. Exatamente. Né? Se eu não concordo, não concordo. Não vou tratar ou não vou tratar meu filho, porque eu não concordo. Você veja como... Ou tem até medo, né? Exatamente. Porque procurou... fulano procurou porque o filho estava ansioso. O filho estava ansioso? O que é que... Muitas vezes tem até... O preconceito é tão grande que tem vergonha de falar sobre isso. Esconde. Isso acontece muito. O que isso tem a ver com a gente? Dor lombar. O negócio é tão sério que um dos remédios mais utilizados, o negócio tem tanto embasamento. No mundo, não é aqui. Eu tenho um paciente em Israel tratando dor lombar crônica. O remédio mais utilizado no mundo para dor lombar crônica se chama duloxetina, que tem vários nomes comerciais, eu estou falando o nome da droga, duloxetina. Se qualquer um de vocês estiver em casa, perguntar, pedir lá no Google, bula do duloxetina em PDF, e você baixar a bula, você vai ver lá, tem 6 indicações. Para que serve esse remédio? Aí vai ter transtorno de ansiedade, depressão e o resto é dor. E tem bem grande lá, assim, bem grande. Dor lombar crônica. Você veja, serve para tratar dor lombar crônica. Não é possível que um remédio de ansiedade trata a coluna. Não trata a coluna, trata dor lombar crônica. E o que a gente estava falando de ansiedade, dessa questão desse preconceito, que aí já entra na questão dos pacientes adultos também, que eles não aceitam isso. E muitas vezes eu pergunto, hoje em dia já está um negócio assim, você se acha ansioso? Você se acha ansioso? Acho. Você se trata? Não. Você já procurou um médico? Você se acha ansioso? Você já procurou um médico? Não, doutor, eu resolvo. Você resolve como? Doutor, eu vou caminhar, eu vou nadar, eu vou para a praia, eu medito. Eu medito. E no final das contas eu disse, olha, tu não está tratando, tu está fugindo. Porque quando você faz tudo isso, que tem um fator até benéfico, secundário, adjuvante, mas tu está fugindo, tu não está conversando sobre o teu problema. Você não está conversando sobre o seu problema, você não está encarando o seu problema e diz, olha, eu tenho um problema, eu quero encarar. E por que, poxa, procura um médico para tratar do lombar, procura um médico e diz, doutor, eu medito. Eu disse, olha, se tu tiver uma pneumonia, tu trata? Trato. Se tu tiver infartando, tu vai no médico? Vou. Se tu tiver uma gastrite, tu vai no médico? Vou. E por que com ansiedade tu não vai? É interessante que eu atendo muitas pessoas mais velhas, 75 anos, com dor lombar crônica, que deveria ter sido diagnosticada com ansiedade há 30, 40 anos. Há muito mais tempo. E não foi.
Aí a gente começa, hoje cabe ao médico, primeiro atendimento, iniciar um tratamento e, se possível, se for necessário, orientar um psiquiatra. Mas muitas vezes os casos mais leves iniciais, como tem essa questão cruzada, a gente consegue conduzir um tratamento inicial. Aí a gente inicia o tratamento. Aí o paciente inicia o tratamento, aí volta 6 meses depois, era para ter voltado com 2 meses. Doutor, o remédio não serviu não. Tem certeza, dona Maria? Tem. Olha, era para você ter voltado com 2 meses, certo? Mas quando a senhora estava tomando o remédio, melhorou? Melhorou muito, doutor. Mas depois que eu parei, voltou tudo de novo, então o remédio não serviu. E a senhora parou por quê? Ah, doutor, eu já tomo muito remédio. Eu tomo remédio do coração, de pressão, do diabetes, blá. Eu disse, por que a senhora parou exatamente esse? Pare do coração? Não, doutor, do coração não pode parar, não. Eu disse, o do cérebro pode, do coração não pode? Então você fica um negócio assim que é um preconceito. Outro fato interessante. Até para fazer uma reflexão, porque eles acabam tratando doenças crônicas e talvez a ansiedade esteja nessa doença crônica no meio do É uma doença crônica. Que não pode parar. O ansioso, ele tem um período de vida, o ansioso não tratado, ele vive menos do que a população geral. Não lembro exatamente o número de anos, 5 a 10 anos, a menos do que a população geral. Então, necessita tratamento, modifica a qualidade de vida, modifica tudo. E é um tratamento constante, que você não pode baixar a guarda. Não pode, é constante. Você pode até tirar a medicação, mas desde que você esteja sendo acompanhado por um profissional, né, para ser orientado para fazer isso. É a mesma coisa que eu falo, cara. Veja só, como doença crônica, entenda bem, você é nutricionista, chega um paciente para você, obeso, sedentário, que come 1 quilo de sal por dia e está hipertenso, e é hipertenso. Num primeiro momento, esse paciente necessita tratar com medicamento. Num primeiro momento. Mas a ideia é tirar a medicação. Mas se ele modifica tudo, ele vai fazer exercício, ele perde peso, ele modifica a dieta. Diminui a quantidade de ingestão de sal ao longo do dia, modifica alimento, enfim. Ele consegue, muitas vezes, nem sempre, atingir um controle da doença sem a necessidade de remédio. Medicamento, exatamente. Mas ele necessita mudar uma série de coisas para poder. E ele necessita também ser acompanhado e avaliado pelo profissional para dizer assim, realmente você não precisa do medicamento. Perfeito. Mas você não precisa hoje. No próximo mês você volta aqui, eu vou lhe avaliar novamente. E esse acompanhamento é constante. Porque depois que a doença aparece, a doença crônica aparece, ela tem que ser vigiada constantemente. Sempre. E mais uma vez recai no preconceito. Aí, uma das desculpas mais frequentes quando a gente inicia esse tratamento, que o paciente pega a bula e vê ansiedade, vê depressão, diz, não, o doutor está achando que eu estou doido. Não é isso. Então, o paciente, ele interrompe o tratamento por conta própria. E uma desculpa frequente, não, doutor, eu parei porque eu não quero ficar viciado nesse remédio, não. E se a senhora toma remédio de diabetes? Toma. Pare também, a senhora está viciada. Está viciada. Exatamente. Então, a gente precisa mudar o choque cultural quando a gente fala de dor lombar, porque dor lombar está relacionado a outros fatores. O menor dos fatores de dor lombar, o menor de todos, que está lá na última posição da fila, e a fila é longa de fatores que levam a isso, é problema de coluna. Na coluna vertebral. Na coluna propriamente dita. E é engraçado, né? Porque as pessoas procuram ortopedista, a gente, eu estou com dor na coluna, vou procurar o ortopedista. Não passa, ou então joga a culpa em coisas bem... Peguei muito peso na academia. E realmente, não... É a primeira... Esse podcast está sendo, inclusive, muito enriquecedor para mim. Porque escutar que a maioria, a gente tem que realmente olhar o psíquico também, como é que está a nossa cabeça, nossa mente, que passa despercebido por muitas pessoas, né? Porque associa algo mecânico mesmo. Perfeito. Alguma atividade que você fez, você dormiu de mau jeito, você estava sentado durante muito tempo. Não que isso também não leve à dor. Exatamente. Mas a gente tem que abrir os horizontes, né? E abrir os olhares para também outras coisas que estão interligadas a essa dor. Eu achei isso, doutor Carlos, extremamente importante, que vai servir de alerta para muita gente, e aceitar, né? Aceitar o diagnóstico que você tem e tratar, que é o mais importante. Depois que você descobre, eu pelo menos, eu fico muito feliz quando descubro a causa de alguma dor que surgiu em mim, porque é mais fácil eu tratar. Exatamente. Senão a dor ela vai ficar aparecendo o tempo todo. Se eu não tratar a causa, só vou tratar o sintoma,
ela vai voltar em outro momento. Né? Perfeito. E é difícil. A maior parte volta do mesmo jeito, cara, porque é mais fácil tomar um remédio. É mais fácil você responsabilizar. Quando a pessoa responsabiliza a coluna por isso, é interessante que ela chega no consultório falando na terceira pessoa. Doutor, eu não tenho culpa não, é ela que me aperreia. Ela quem? A coluna. Ela? Eu não consigo treinar porque ela me aperreia. A coluna está doendo, eu não consigo. Ela me aperreia, não. E eu sempre digo, olha, e você vai voltar. Uma vez perdida, volta um paciente. Uma vez perdida, volta um paciente assim, doutor, eu queria lhe agradecer, porque eu modifiquei minha vida naquele momento. Mas é muito raro modificar estilo de vida. Você pensa uma pessoa de 60 anos que leva a vida da mesma forma há 60 anos, que tem os mesmos hábitos. O que é mais fácil para essa pessoa? Dizer assim, não, poxa, eu preciso mudar tudo? Ou ela assim, não, o doutor sabe nada não, eu vou procurar outro médico que vai me passar um remedinho e pronto. E o problema que vai concordar com o que eu estou falando, né? Exatamente. Porque a gente fica buscando algo que concorde com o que você está, com o seu diagnóstico. Viés de confirmação. Né? É o viés de exato. confirmação. E você fica na zona de conforto, né? Porque, não, eu acredito que é isso, então eu vou buscar alguém que me diga que realmente é isso. Você só quer algo para te amparar. Você já está com preconceito formado. Com preconceito, exato. Aí vai para alguém que diz assim, completamente diferente, falou completamente diferente do que eu imaginava. Oxe. Quando diz assim, sabe de nada... Mas pensa bem, Carol, é isso que eu falo para meus pacientes. Eu não trato coluna, eu trato pessoas. O que é mais simples para o profissional médico? Veja, se coloca na posição, eu sou cirurgião de coluna, eu estou aqui para operar pacientes, é uma coisa que eu gosto de fazer, me remunera bem, aí você faz uma lista de coisas. Chega um paciente com dor lombar. Se eu peço um exame de imagem para esse paciente e vem uma besteirinha de envelhecimento, eu digo, olha, o teu problema é esse. Toma esse remédio e faz 10 sessões de fisioterapia. O paciente levanta com 5 minutos do consultório, feliz, porque saiu com viés de confirmação. Enquanto para eu passar esse conceito para o paciente, eu gasto 20 minutos, 25 minutos para tentar mostrar. Então, eu continuo insistindo, coisas que alguns colegas já desistiram. Se eu desistir, o paciente faz o que quiser. Não, eu continuo insistindo na esperança de modificar pelo menos aquela pequena parcela da população. Quando a gente pensa o que vai ao meu consultório, é uma parcela bem pequena da população. É melhor eu perder aqui 10 minutos e tentar... Perder não, tá ganhando. Ganhar, do que eu ganho. Se você conseguiu mudar a cabeça de alguém para fazer o melhor para ela, tá ganhando. O tempo nunca é perdido. Perfeito. Então, dor lombar é igual em 99% dos casos. Mas tem casos que a coluna, claro, mas em 90% dos casos, dor lombar é reflexo de qualidade de vida, de estilo de vida, de como você leva a sua vida no dia a dia. E isso que precisa ser modificado. O tratamento inicial do lombar, seja fisioterápico, medicamentoso, ele não modifica a história natural do problema. Independente do que a gente faça hoje, em termos de medicamento e intervenção, seja fisioterápica, seja medicamentosa, seja o que for, converso com meus fisioterapeutas sobre isso, não vai modificar como é que o paciente vai estar daqui a 6 meses. Você vai modificar a vida do paciente nesse momento, talvez daqui a 1 semana ou 2. Se o paciente não entender, não mudar, ele vai estar do mesmo jeito. Ele precisa mudar o estilo de vida dele, criar hábitos saudáveis, para não só... Porque a dor na coluna, eu acho que, vamos dizer assim, talvez seja a ponta de um iceberg. Tem tantas outras coisas que estão acontecendo no corpo dele e que se ele ficar castigando esse corpo o tempo inteiro, a bomba, relógio, uma hora vai explodir. Certeza. Vai chegar o tempo dela e vai explodir. E é interessante, como hábitos simples, as pessoas complicam. Dizer que o processo é fácil para a aquisição dos hábitos saudáveis, que a gente tanto mencionou aqui, né? Se alimentar melhor, beber bastante água, dormir bem, fazer musculação, treinar. Parece ser simples quando a gente está falando, mas o executar realmente na rotina que a gente tem hoje, que a grande maioria das pessoas trabalham, seja homem, seja mulher, tem uma rotina mais dinâmica do que há 30, 40 anos atrás. Não é simples, não é fácil, mas é possível. Porque o Dr. Carlos consegue. Com todo esse dinamismo todo na rotina dele, ele consegue, como ele falou aqui logo no início do nosso podcast, que ele é atleta. Né? Você precisa... Qual é o horário que eu faço? Veja, eu, falando a minha rotina, é difícil a gente imprimir isso para a população geral, principalmente a gente tem uma população geral, por exemplo, que pega 4 horas de deslocamento por dia para poder trabalhar. Então, 4 horas do dia já foi. Já foi, verdade. E eu costumo falar ao paciente, não é fácil modificar isso, porque tem pessoas que dependem disso e não tem como mudar. Não tem como mudar. Mas pensa só, uma pessoa que pega 4 horas de deslocamento por dia,
Em 6 dias ela está um dia. A cada 6 dias ela está um dia dentro do deslocamento. Um dia inteiro. Eu estou falando de 24 horas. Ou seja, é muita coisa. Calcula isso num ano. Teve um paciente que eu calculei com ele. Ele passava 50 dias por ano dentro do deslocamento. É um negócio assim, um número, quando você olha assim, impactante. É impactante. E não é fácil você pegar uma pessoa dessa e o que está passando na cabeça dela? Não, o cara está dizendo para eu fazer exercício. Eu pego 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, 8 horas de trabalho. Filho no colégio, pega filho, tem uma função de mãe em casa. Chegar em casa, eu tenho que arrumar a casa, tenho que fazer a comida do outro dia. É fácil? De jeito nenhum, não estou sendo simplista. Mas se essa pessoa já começa a entender que precisa, em algum momento ela vai conseguir organizar a rotina dela para fazer isso. E eu, por exemplo, eu prefiro, às vezes eu chego em casa às 11 da noite, não é rotina hoje em dia, eu consegui organizar minha vida, mas numa situação excepcional, 11 da noite, meu despertador todos os dias é às 4h20. Todos os dias. Porque se eu não fizer na primeira hora do dia, a chance ao longo do dia é zero de eu fazer depois. É zero. As coisas acontecem. Passou o dia inteiro, além de atrasos, passou o dia inteiro, você teve um dia estressante, você correu para lá e para cá, fadigou, cansou. Você vai chegar em casa e vai fazer atividade física, vai trocar roupa para ir para academia. Vai não. Não vai. Não vai. Pelo menos para mim não funciona. Então, é questão de prioridades que a gente estabelece na vida, que naquele momento, aquela dona de casa que eu estava falando, ela não conseguiu encaixar essa prioridade. Depois ela conseguiu. Mas uma hora ela vai precisar, porque senão o corpo vai reclamar. E assim, ou você para, doutor Carlos, para cuidar da saúde, ou quando a doença chegar não vai ter que parar. A escolha é sua. Ou para cuidar da saúde, ou vai parar obrigatoriamente para cuidar da doença. Eu prefiro cuidar da saúde. Sem dúvida nenhuma. Continuar cuidando da minha saúde. Agora, fale um pouquinho. Eu queria saber aqui, eu já sondei ele aqui nos bastidores. Como é que você cuida da sua saúde, doutor Carlos? Olha, Carol, eu tenho hoje um foco bem pesado em qualidade de vida. E quando a gente fala qualidade de vida, a gente fala de alimentação, a gente fala de prática de atividade física, qualidade de sono, ingesta hídrica, é importantíssimo. E se você não dá o exemplo, não adianta nada eu chegar, com essa conversa toda que a gente teve, chegar para o meu paciente, você não quer ter dor lombar? Tá. Se cuida. Aí o paciente olha para mim assim, mas doutor, você não se cuida, como é que você está dizendo para me cuidar? Né? Assim, os exemplos arrastam, né? Assim, então não adianta você falar. Então eu tenho isso, eu busco isso, até porque eu tenho 3 filhos. E se você não der o exemplo dentro da sua casa, não adianta. A gente pega pais obesos e sedentários, são filhos obesos e sedentários na grande maioria das vezes. Eu já peguei a situação da mãe obrigando o filho a comer salada e ela não comia. Exatamente. A mãe chega para o filho, peço para ele fazer exercício, não faz. A senhora faz? Não. Primeiro, eu não faço. Exatamente. Então, se você não dá exemplo, então, eu quero ter um envelhecimento saudável, eu quero ser funcional, eu quero ter independência, eu quero chegar aos meus 80, sem depender de outra pessoa para poder entrar e sair de um carro. Então, eu preciso me cuidar. Então, baseado nisso, o que é mais importante? De longe, o mais importante é a prática de atividade física de ganho de massa muscular. Então, foco muito em musculação. Muito. É prioridade, a gente faz todo dia, personal, orientado, tudo certinho. Por outro lado, a corrida para mim é uma terapia. Eu corro, eu gosto de correr. Mas eu gosto muito de correr. Mas e ele vai correr maratona, viu? Eu estava aqui esperando ele falar, mas ele não falou, eu tenho que falar. Ele vai correr a maratona. Demorei bastante tempo para poder criar coragem para entrar num ciclo de maratona, que é um treinamento bem pesado. Estou no ciclo atualmente de maratona, vou fazer minha primeira maratona depois de diversas meia maratonas. Depois de muita corrida eu vou fazer a maratona. Ou seja, é um treinamento também mental, de foco, de dedicação, de traçar metas. Mas se você me dissesse, cara, hoje, assim, mudou o mundo. Hoje você só pode fazer uma atividade física, uma modalidade. A corrida é o que você gosta muito, mas a musculação é o que você sabe que te faz bem, mais do que a corrida. Porque a corrida, muitas vezes, ela é degradante.
para musculatura, é degradante para tudo. Eu sei disso. Para tudo. É. É sua terapia. É. Mas a gente tem que dizer a verdade. Exatamente, estou dizendo a verdade, fazendo minha culpa. Depletar Eu não massa tenho muscular. dúvida que eu deixaria de correr. Mas você gosta, mas a musculação é mais importante. A minha saúde é mais importante. Mais importante. A dieta, assim, vou até aqui de frente para o nutricionista, né? Por favor. Mantém uma dieta extremamente regrada durante a semana. E final de semana? Mas, como eu gosto muito de cozinhar, comer não é só... Veja, eu estou na frente do nutricionista, eu converso com minhas amigas nutricionistas, algumas ficam com raiva. Comer não é meramente uma ingesta de substâncias. A gente não pode reduzir. Eu tenho alguns colegas nutricionistas que eu estou vendo a hora de algumas delas de pedir para fabricar uma ração com aquela quantidade de proteínas. Eu amo comer. Gente, não tem coisa melhor. Comer é social, comer é prazer, comer envolve outras coisas. Você que gosta de cozinhar, eu imagino olfato, que faça com visual. Isso junto com os amigos ou Perfeito. com a família. Gente, eu também amo cozinhar. Perfeito, então perfeito, cara. Ótimo nisso aí. Comer é despertar sentidos. É o olfato, é o visual. Os grandes restaurantes que você vai, não é simplesmente botar a comida ali. Existe um ritual. Exato. E quando você vai para a história, que eu gosto muito, numa mesa de jantar já foram definidas muitas como o mundo funciona. Né? Na realidade, tudo parte de uma mesa. Né? E quando tem comida envolvida, fica muito mais afetivo aquele relacionamento, né? Que você vai, seja fechar um negócio, seja sair com a família. O alimento em si, ele faz parte desse social e ele é muito forte. Não tem como tirar isso. Gente, pelo amor de Deus, ração, não, viu, doutor Carlos? Eu sou super contra. Perfeito, Inclusive, como eu sou... Não vou falar de idade, porque eu não vou falar mais de idade, não. Mas eu sou do tempo que eu prefiro descascar mais, perfeito, né, do que desembalar mais, né? Então eu vou descascar muito mais dentro da minha casa. Eu quero cada vez mais trazer o alimento in natura, se possível, claro, e evitar o uso da suplementação. Suplementação já diz, né? É só quando realmente existe a real necessidade, porque aquele paciente está precisando de algo a mais. Mas que se ele puder atingir tudo através do alimento, da comida em si, é perfeito. Perfeito. Só com cuidado, né? Exatamente. Então, o que é que eu faço? Durante a semana, dieta bem regrada. Bem regradinha. Geralmente, eu faço o meu jantar diariamente. Coisa boa. Meu jantar, o jantar da minha família, de minha esposa, do meu filho mais velho. Eu gosto de fazer. Perfeito. Eu passo praticamente no supermercado todos os dias. Tem um supermercado lá de casa muito bom, que tem várias coisas, eu faço. Mas sempre uma coisa mais leve. Durante a semana. Não é que final de semana eu chute o balde, não é? Mas eu me dou o direito de consumir algumas coisas que durante a semana não cabe. Então, que vai diminuir até a sua performance, né? Perfeito, pensando no seu treinamento, que é intenso. Perfeito. Quando a gente vai um dia pré-longando, você tem que ingerir carboidrato mais e vai nessa questão. Então, a pergunta lá, como é que você se cuida? É o que eu falo para todo mundo. Parece complexo. Talvez para você tornar isso realidade seja complexo, mas para você entender é muito simples. Coma bem, durma bem, pratique atividade física e cuide de sua saúde mental. Isso é simples. Eu busco fazer isso. Às vezes, você sai do seu limite, você está mais estressado, você perdeu. Isso é uma coisa que faz parte do jogo. Mas procura. Eu converso muito comigo. Nesses momentos de corrida, eu converso muito comigo. E sempre que tem um problema, uma coisa muito importante. Sempre que tem um problema, antes de eu perguntar o que é que ele fez, eu vou dizer, o que é que eu fiz? O que é que eu posso fazer? Então, o que é que eu posso mudar? E o que é que eu posso mudar? Se a gente não aprende a se criticar, a gente não muda. Qual é a parte que me cabe nessa história? Qual é a parte? Porque você não tem como mudar o próximo. Se a gente está numa interlocução, eu não tenho como mudar você. Mas eu tenho como me mudar para a gente poder ter um relacionamento interessante. E você acaba descobrindo que sofre menos. Sem dúvida nenhuma. Né? Porque quando você para de pensar no outro, que aquilo não sai da sua cabeça. Mas quando você começa a jogar para si a responsabilidade e ser autorresponsável, dizer assim, não, eu posso fazer isso, talvez a atitude dele mude para isso. Mas também se não mudar, eu vou ficar em paz. Então, assim, vem a questão da saúde mental. Exatamente. Né? De você criar expectativas.
Não. Quando você cria expectativas em cima de outra pessoa. Ou seja, você depende do ato daquela pessoa para atender sua expectativa, acabou. Você não pode criar expectativas. Você cria expectativas em cima de sua ação. Em cima da ação alheia. Que é onde você consegue controlar. Sua ação você consegue controlar, do outro você não consegue. Veja, gente, a gente saiu, a conversa hoje falou de tudo mesmo de coluna, não, brincadeira. A gente falou de coluna também, mas eu acabei descobrindo que a maior parte dos problemas de coluna não são problemas da coluna propriamente dita. Perfeito. Né? Durante toda essa nossa conversa. A gente tinha tanta coisa ainda para conversar aqui. Eu acho que vai ter um podcast segunda parte, segunda temporada com o Dr. Carlos. Dr. Carlos, um exemplo de profissional, exemplo quando eu falo de profissional e de pessoa, porque ele arrasta o exemplo dele, ele faz o que ele está falando, ele realmente pratica isso, e isso é muito bom. Dr. Carlos, assim, muito, muito, muito obrigada por essa conversa, por esse bate-papo, por esse episódio muito maravilhoso do nosso Movimento Saudável, que é realmente causar esse movimento aqui com a gente, para trazer mais saúde para a nossa população. É esse o nosso objetivo. E, gente, se essa conversa, se esse bate-papo aqui com o Dr. Carlos faz sentido para você, ou se você já enxerga outra pessoa precisando ouvir isso aqui, precisando nos ver, também compartilhe com as outras pessoas que precisam, seja seu amigo, seu primo, seu familiar, para cuidar cada vez mais, porque a nossa saúde é nosso bem maior. Doutor Carlos, deixa aqui uma mensagem final para os nossos ouvintes, né, nossos telespectadores que aqui nos vê. Carol, obrigado pelo convite. Realmente foi um papo assim. Eu falei lá no começo, né? Olha, me segura um pouquinho que eu sou muito empolgado com tudo que a gente conversou. Realmente, eu acho que a gente pode modificar. E eu aqui super gostando, ainda puxando. Eu sou muito empolgado com isso, né? Como cirurgião de coluna, muitas vezes as pessoas querem tratar um problema de hardware, de peça quebrada, e na realidade não é isso. Muitas vezes é o software que não está girando, né? Eu faço essa comparação. O software não está girando bem, nada funciona. E obrigado de verdade. Eu me coloco à disposição assim, nas minhas redes sociais. Eu respondo, eu tomei essa iniciativa de não terceirizar minha rede social. Que bom. Me toma algum tempo por dia, mas como é uma coisa muito específica, uma terceira pessoa não tinha condições de responder. Às vezes eu demoro, mas sempre respondo, porque eu acho que é um assunto que está presente no dia a dia e que as pessoas precisam entender a necessidade de mudança, de evolução. Evolução significa mudança, de se tornar melhor, de viver melhor, de ter mais saúde. E fantástico essa questão do podcast. A gente precisa atingir esse público aí, esse público específico que está sentado no sofá, comendo mal, dormindo mal, e não entendeu que só tem uma pessoa que pode mudar isso. Ele mesmo. É a pessoa. Não tem outro. É a própria pessoa, não tem para onde. Então, gente, para ouvir nosso episódio, então você precisa seguir a gente no nosso Movimento Saudável, lá no YouTube, no nosso canal no YouTube, e também seguir a gente nas redes sociais, @Carol Costa e @Goldmedic. Fale o seu arroba aqui. @dr de Dr. Carlos Romero. Eu tenho um canal do YouTube, mas eu tenho utilizado pouco ainda, mas o Instagram, sem dúvida, é a principal ferramenta. Acho que da grande maioria das pessoas, né? Exatamente. É fácil, né? Tá ali, é fácil para a pessoa. E é dinâmico, né? No nosso dia a dia. Então, muito obrigada para você que ficou aqui com a gente até o final e até a próxima.